Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um santo e abençoado domingo para você, para sua família, um excelente dia para todos nós, uma abençoada semana, começando hoje, né, com as bênçãos de Deus e da Santíssima Virgem Maria. Nesse evangelho maravilhoso, gosto demais dele, né? Nosso Senhor vai perguntar aos discípulos algo que vai ecoar por séculos. Vale para nós também essa pergunta. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então, houve várias respostas. Alguns pensaram que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Então, na verdade, esta resposta estava 100% errada. Então, quando Jesus viu que o povo estava confundindo, a pergunta de Jesus é: E vós, quem dizeis que eu sou? Então, como as pessoas estavam na ignorância, achando que Jesus era o Batista, o profeta Elias, ou Jeremias, ou o outro qualquer, quando Jesus viu que o pensamento do povo era absurdo, a pergunta de Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, para você entender essa pergunta de Jesus aos discípulos, a gente traduz da seguinte forma: e vocês ensinam o que a estas pessoas? Entende? O que vocês estão ensinando? Porque eles estão confusos, estão com o pensamento errado. Mas qual é o ensinamento de vocês para eles? Então, traduzindo essa pergunta de Jesus, e vós quem dizeis que eu sou, e vocês ensinam o quê a meu respeito? Então, essa pergunta de Jesus, ela atravessa os séculos e vem até hoje, neste domingo, dia 23 de agosto, para mim e para você, e sobretudo para a igreja. Jesus está perguntando hoje para o senhor que é padre, para o bispo, para o papa, e vós quem dizeis que eu sou? E nós precisamos, e nós leigos também, padre, bispo, papa, eu e você. Jesus está nos perguntando a todos: quem dizeis que eu sou? Nós precisamos ter uma resposta coerente, de fato, mostrando quem é Jesus para aqueles que vivem na cegueira espiritual, na ignorância espiritual. Há pessoas de religiões inventadas pelos homens que acham que Jesus é apenas um profeta, ou seja, aquele povo que vivia naquela época com aquela ignorância religiosa não é diferente do tempo de hoje. Há pessoas que acreditam que Jesus é apenas um profeta, mas não é Deus, que não salva ninguém. Qual é a missão da Igreja Católica? A missão da Igreja Católica é anunciar Jesus com a verdade. É anunciar Jesus como de fato ele é. Tu és o Filho de Deus. Jesus, Pedro diz para Jesus. E vós quem dizeis que eu sou? Então, Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus.
O Messias, o Filho de Deus, veio para quê? Para salvar a humanidade. Então, em outras palavras, Pedro quis dizer, tu és o Salvador, o Libertador, aquele que foi anunciado há séculos pelos profetas lá no Velho Testamento. E é isso que a igreja, e eu e você que somos batizados, devemos ensinar para os que vivem na cegueira espiritual. Mas, afinal, é isso que a igreja ensina? Em parte, sim, em outra, não. Porque essas pessoas que não acreditam que Jesus é Deus e salva, eles são acolhidos dentro da Igreja Católica, em atos ecumênicos, mas a igreja não diz para eles, para esse grupo, aquilo que deveria dizer. E aí que está o perigo. Aí é que está o perigo. Pedro dá a resposta correta. E Jesus vai dizer a Pedro, feliz és tu. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue, não foi o ser humano, nenhum, as traduções diz isso, não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha aqui a palavra, viu? A minha igreja. Aqui não está escrito as minhas igrejas, mas a minha igreja. Ou seja, Jesus tem a igreja dele. Se alguém quiser ter uma também, fique à vontade. Mas aí é um risco para a sua alma, porque Jesus deixou a sua igreja e aqueles que lhe desafiar não se salvarão. Olha o perigo. E qual é a missão da nossa fé católica de batizados e da igreja dos consagrados? Dizer essa verdade para as pessoas que vivem na ignorância religiosa. Então, quem é Jesus para você? Para a gente não confundir Jesus com os nossos amigos, dos bate-papos, né? Jesus é aquele que o católico procura só quando está com um BO, como a gente costuma dizer, é com um problema para resolver. É somente aquele que, quando precisa, está com a dor nas costas, está com um problema de saúde, está com um problema na família, aí recorre a Jesus para que ele faça um milagre ou conceda uma graça. Jesus, meus irmãos, não deve ser uma lembrança guardada no coração, uma lembrança religiosa. Jesus não é como um amuleto que muitos usam, achando que pode se proteger de um perigo. Jesus é Deus e Salvador. Jesus é Deus e o Senhor. Então vamos pensar nessa questão e vamos tentar resolver da melhor maneira possível, porque Jesus quer salvar a todos nós, quer nos libertar. E se nós não conhecermos a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não trate Jesus como um amuleto. Ele é Deus, o Filho de Deus, nosso Salvador. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Quem é o Messias? O que vem para salvar, o que vem para libertar. Ele deve ser verdadeiramente o Senhor da vida de todo aquele que declara sua fé na Igreja Católica. Essa igreja que ele diz aqui a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Lá adiante ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes, porque o Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida do meu rebanho. Então, a missão sua de padre, bispo e papa, e nós leigos, mas sobretudo dos consagrados, é cuidar do rebanho. Dar a resposta correta, mostrar ao povo que nós temos um Messias, um Filho de Deus vivo, nascido da Virgem Maria, graças ao sim de Nossa Senhora, ela tornou-se nossa mãe, corredentora e medianeira de todas as graças. Não deve um padre oferecer sua opinião. Ele deve fazer como Pedro fez, a sua profissão de fé, acreditando que Jesus de fato é Deus, o Filho de Deus, que veio ao encontro deste mundo perdido, perverso, que cada vez mais se afunda num grande abismo. Mas o próprio Jesus, ele estende a mão para aqueles que estão caídos. Jesus, ele quer salvar a mim, a você. A verdadeira fé, meu irmão, é uma graça grandiosa que nós recebemos com o batismo. Você pode se tornar um homem sábio, ter mestrado, doutorado, o que vier pela frente.
Você pode fazer um discurso maravilhoso, uma pregação maravilhosa, mas é bom você lembrar que somente Deus pode abrir o coração das pessoas, o nosso coração, para a gente reconhecer quem é Jesus. Por isso, a gente deve clamar todos os dias de nossa vida para que ele nos ilumine com seu Espírito Santo. Tu és Pedro. Pedro estava iluminado ao dar aquela resposta. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus não está falando aqui de uma igreja em metáfora. Ele está falando de uma igreja real, não uma igreja imaginária. Não é uma coisa espiritual, não. A igreja de Jesus é a igreja católica. Essa igreja que Santo Inácio de Antioquia, lá no primeiro século, né, da igreja católica, no primeiro século da igreja, já defendia e chamava de igreja católica. Está lá no documento dele. Portanto, meus irmãos, tenhamos cuidado. Vamos agir com cautela, com prudência, para que a gente verdadeiramente morra na graça de Deus. Cristo escolheu Pedro. Apesar de suas fraquezas, suas limitações, Pedro foi escolhido para ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Rezemos pela Igreja. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer. E essa palavra prova de que o diabo iria tentar a Igreja. Ao dizer que as portas não vão prevalecer, porque está tendo uma luta, uma batalha. Então, Jesus, ele não prometeu que a sua igreja não enfrentaria crises, brigas internas, Babel, como Nossa Senhora diz, guerra espiritual travada entre os consagrados, que é o que estamos vendo hoje. Traições, escândalos, confusões, falta de doutrina verdadeira sendo ensinada por muitos consagrados. Mas a verdadeira igreja de Jesus está aí, ensinando o que é certo na pessoa dos bons padres, dos valentes soldados de batina. Rezemos pela igreja. Que Deus abençoe. Eu gostaria de falar mais, mas 12 minutos e meio, tá bom. Vamos embora. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Se você achou uma palavra que te ajudou nesta reflexão, eu tinha muito mais para dizer, mas o tempo não permite, mas escute os padres nas homilias hoje, escute os bispos que falam aí na internet, padre também pode ter uma palavra diferente da minha, que pode te ajudar, talvez até mais do que eu. Mas se você gostou, compartilha, deixa o seu joinha e vamos embora. Quer ajudar a nossa missão? Aí na tela tem a forma. Deus te pague, que o céu seja a tua recompensa, que o Espírito Santo de Deus ilumine tua vida, tua caminhada e tua família. Até daqui a pouco, se Deus quiser.